Dr. Felipe Proasca, infectologista aqui do UOC, vai conversar com a gente agora. Primeiro de tudo, para a gente esclarecer, para ficar mais entendido para todo mundo que está assistindo a gente. O que é esse coronavírus? O coronavírus é um vírus que já existia no nosso planeta. Esse é o 7º coronavírus registrado, mas é a primeira vez que ele consegue ter essa capacidade pandêmica, que é de vencer as fronteiras de uma região e ir alcançando outros países e continentes. E quais são os sintomas dele? Porque tem muita gente falando que é parecido com gripe, é uma coisa que a gente, às vezes até se confunde, né? Para a gente não confundir gripe com o coronavírus, quais são os sintomas? Os sintomas são os mesmos da gripe, né? Febre, coriza, dor de garganta. Ele pode evoluir no 4º dia em diante com a dispneia, que esse é o ponto que é a mudança dele. Do 4º dia em diante pode vir a falta de ar. E com 48 horas ela tende a ter um padrão mais intenso. Em alguns casos tende a se normalizar e não ter mais sintomas, em outros casos tende a se agravar. E quando é que a gente assim, precisa procurar o médico? Não, agora eu estou com esses sintomas, agora eu preciso procurar porque agora tá grave a situação. A falta de ar é o maior marcador de que você precisa de um atendimento médico naquele momento. Se você só está com os sintomas gripais tradicionais, o ideal é só ter os cuidados de lavar as mãos, evitar contato com outras pessoas. Porém, quando começa a ter a falta de ar, esse é o momento chave para a procura de um serviço de saúde. Tá, e essa contaminação, ela acontece como? A gente já ouviu falar por aí que é pelo ar, é pelo aperto de mão, pelo contato físico, mas ele fica por quanto tempo no ar? Como é que a gente sabe como essa contaminação acontece? A contaminação tem uma forma errônea de se imaginar que a principal forma é pelo ar. O ar é uma delas. Quando uma pessoa fica espirrando e tossindo, as pessoas até 1,5 metro podem ter o contágio e devem se proteger. A principal forma de prevenção são pelas mãos, porque o vírus ele pode ficar no ambiente, ele pode ficar em superfícies, ele pode ficar nas mãos, e aí a principal causa de disseminação é colocar mãos em locais contaminados e não lavar as mãos. Esse é o grande problema da forma do contágio do vírus. E aí, já que a gente falou sobre objetos e sobre o tempo que ele fica aí presente no ambiente, nos objetos, por quanto tempo a gente consegue determinar que aquele objeto está contaminado? É variável de objeto para objeto, né? Por exemplo, o alumínio, o vírus pode ficar até 3 horas naquela estrutura e o aço inoxidável por 2 dias. Então, cada estrutura tem a sua peculiaridade. Agora, lembrando que, ao se fazer a limpeza do local, você já tem a incapacidade de transmissão do vírus. Entendi. Agora, a gente sabe que tem uma propaganda muito grande sobre o álcool em gel, né? Que a gente tem uma procura maior nesse período. Qual o INP ideal que o álcool em gel ele é eficaz nessa higienização? Já tem estudos que mostram que 60% é suficiente para o controle do vírus, mas a gente tende a usar o padrão de 70%, porque além desse vírus estaria prevenindo uma série de outras doenças. Tá, surgiu uma dúvida na nossa equipe falando sobre esse INP. A gente quer saber se quanto maior o INP, melhor, ou quanto menor o INP, como é que é esse cálculo? O importante é você ter aquela porcentagem acima de 60%, mas como eu disse, 70% é o padrão, porque além do coronavírus, você já vai estar protegendo com uma série de outras doenças, que é o mais importante. Veja como você teve queda do número de meningite esse ano, queda do número de conjuntivite, não teve nenhum surto de conjuntivite esse ano. Por quê? As pessoas estão mais preocupadas em lavar as mãos e não levar as mãos para os olhos. Entendi. Agora vamos fazer uma coisa mais específica para os nossos servidores. Como é que esses profissionais eles devem se proteger? O pessoal que está na área de saúde, na enfermagem, que está trabalhando nos hospitais, como é que eles podem se proteger? É importante ressaltar que tem sido feito muito EPI de forma errada. E a forma errada de se usar o EPI acaba sendo uma forma de contágio também. Um grande exemplo tem sido o uso inadequado de máscaras, por exemplo. Primeiro, o uso da máscara N95. Ela só deve ser utilizada em pessoas que vão realizar procedimentos invasivos em pacientes suspeitos. Intubação, coleta de exame e nebulização. Quem trabalha fisioterapia, que trabalha com nebulização, limpeza da toalete brônquica. Esses são indiscutíveis a necessidade do N95. Qualquer outro tipo de atendimento, a máscara cirúrgica é mais do que o suficiente. Mas para atendimento ao paciente, para atendimento naquele determinado ambiente, andar com máscaras
em locais abertos, andar com máscaras em setores que não têm pacientes contaminados, ela acaba sendo um veículo de contaminação. Porque se você usa máscara e não está lavando as mãos de forma adequada, ao colocar a mão na máscara, você contamina a máscara e ela está com contato com o quê? Sua boca e seu nariz. Ou seja, ela acaba se tornando um vetor de contaminação quando deveria ser um vetor de proteção. Entendido. E como proceder após o plantão? Acabou o plantão, largou, já trabalhou, fez todo esse uso aí dos equipamentos da maneira certa. Após o plantão, como é que deve proceder esse profissional? O ideal é a troca da roupa que você utilizou no plantão, não só pela questão do coronavírus, mas por outras questões de, principalmente, infecções bacterianas, como KPC, né? São bactérias que conseguem aderir ao nosso corpo, à nossa roupa. Por isso que a gente tem a necessidade daqueles métodos de isolamento, né? De contato. Então, o ideal é você trocar a roupa do plantão, lavar as mãos antes de trocar e depois de trocar. E lembrar que sempre que tiver contato fora de casa, principalmente nos ônibus, com aqueles ferros, não levar as mãos para a boca, não levar as mãos para os olhos e, ao sair, fazer a lavagem das mãos. Entendi. E agora, para a gente finalizar, qual o prognóstico? Se é possível ter, nessa altura do campeonato, o prognóstico com relação ao vírus para o estado de Pernambuco? Tem alguma coisa? O estado de Pernambuco, assim como boa parte dos estados da federação, tem seguido as regras estritamente como deveriam ser feitas. Veja que nós conseguimos identificar os casos suspeitos, nós ficamos acompanhando todos eles. Era natural que o vírus ia ter a infecção comunitária, como vai ser natural a infecção sustentada por todo o país. Mas se essas medidas não tivessem sido implementadas, nós já estaríamos passando por situações muito parecidas com a Itália. Se nós tivéssemos tomado as mesmas medidas que a Itália tomou, dos 69 primeiros pacientes diagnosticados com coronavírus no Brasil, somente um teria o diagnóstico positivo. E você deixaria de prevenir outros 68 que acabaram disseminando a doença. Entendido, então. Então está aí o Dr. Felipe Proasca, infectologista aqui do Hospital Oswaldo Cruz.